Lembranças de um caminhoneiro. O ano era 1987. Eu tinha 7 anos e viajava com meu pai caminhoneiro num caminhão Mercedes carregado com 12 toneladas de sementes. Voltávamos de uma entrega em uma velha fazenda histórica no interior de Goiás. A fazenda ainda tinha um local onde um dia funcionou uma senzala, e lá ainda havia o velho tronco e correntes. Eu era criança, mas lembro do antigo caseiro dizer que às vezes ouvia choro e gemidos naquele local. Como havia caído uma chuva forte e havia o risco de atolar, meu pai resolveu passar a noite no caminhão. Ele ajeitou o sofá para mim e foi dormir no baú. Eu olhava a senzala de longe e ficava imaginando tudo o que aconteceu naquele local e rezei por aquelas almas. Lá pelas 3 horas da manhã, a chuva havia passado e meu pai resolveu voltar. Depois de percorrer uns 15 quilômetros na estrada de chão, o caminhão acabou travando uma roda. Estava muito escuro e ele começou a ficar preocupado com o restante da carga. Era uma carga valiosa para a região, pois eram sementes de um milho importado. Então ele conseguiu tirar o caminhão da estrada e entramos na porteira de um local onde havia uma velha casa. Uma senhora bem negra saiu na porta, com a lamparina na mão, e meu pai pediu desculpas por estar ali e disse a ela que assim que amanhecesse, iríamos embora. A senhora perguntou se eu estava com fome e me ofereceu um copo de leite. Eu, todo sem graça, aceitei e entrei na casa dela com meu pai. Era uma casa bem simples, mas acolhedora. Móveis de madeira rústica e um fogão a lenha onde havia umas linguiças por cima defumando. A chuva voltou a cair e ela ofereceu para a gente passar a noite lá. Já eram umas 5 horas da manhã e dormi com meu pai numa rede. Lá pelas 7 horas, um raio de sol entrou pela janela e senti um forte cheiro de mofo. Meu pai deu um pulo da rede, me pegou no colo e saiu correndo comigo. A casa estava completamente abandonada. O fogão a lenha parecia não ter sido usado há uns 30 anos. E a rede onde dormimos estava velha, suja e rasgada. A casa toda em volta, que parecia acolhedora, estava toda quebrada, com cara de abandonada há anos. Meu pai funcionou o caminhão e a roda não estava travada. Rezamos durante toda a estrada de terra e, após percorrer uns 10 quilômetros, a ponte por onde passaríamos havia sido levada pela forte chuva. De acordo com outro caminhoneiro que estava no local, a ponte havia caído naquela madrugada. Esse relato foi enviado pelo Ricardo Martins. Caminhão assombrado. Sou caminhoneiro e viajo por todo o Brasil e em outros países também. Essa história aconteceu comigo quando eu estava indo levar uma carga para Recife. Eu estava passando por Caratinga, Minas Gerais, quando avistei uma mulher pedindo carona na beira da estrada. Parei. Ela entrou no caminhão e falou que iria comigo até Governador Valadares. Até aqui tudo certo. Não, gente, a mulher não era um fantasma, como alguns devem estar pensando. Mas, a uma certa altura da viagem, essa mulher começou a se agitar dentro da cabine. Perguntei se estava tudo bem. Daí ela me perguntou se eu não estava vendo que junto com a gente na cabine tinha uma mulher e uma criança. Falei que não estava vendo nada, mas ela jurou que tinha. Fiquei meio cismado com essa história. Quando cheguei em Governador Valadares, ela desceu, mas antes de ir me falou que no caminhão tinha falecido uma mulher e seu filho pequeno. Fiquei pensativo e quando voltei para a empresa, depois de entregar a carga, eu perguntei para o meu patrão se o caminhão já tinha sofrido algum sinistro. Daí fiquei de boca aberta quando ele falou que sim, e que tinha falecido a esposa e o filho de um motorista que ele havia contratado. Olha, eu não acreditava nessas histórias, mas depois disso, agora eu acredito. Esse relato foi enviado pelo Fábio Jonatas. História assustadora de um caminhoneiro. Sou caminhoneiro desde 1984. Um dia eu estava passando pela cidade de Agrestina, indo para Caruaru. Percebi que o caminhão estava com pouco óleo diesel, daí parei num posto para abastecer. Enquanto o frentista abastecia, eu fui na conveniência e peguei uma latinha de Coca-Cola. Voltei, paguei o abastecimento e entrei no caminhão. Ao entrar, eu não percebi nada de anormal.
Fui embora, era por volta das 8 horas da noite. Quando eu fui chegando próximo a uma subida em Riacho do Peixe, vi ao meu lado uma mulher. Ela usava roupas claras, tinha os cabelos pretos e compridos. Eu paralisei. Fiquei me perguntando como aquela mulher foi parar ali dentro do caminhão. No poço não foi, eu não parei mais em canto nenhum. Eu tentava virar o rosto para olhar para ela, mas eu não conseguia. Os meus cabelos estavam arrepiados, o pescoço endureceu. Eu só conseguia passar os olhos para o lado. Eu não conseguia ver o rosto dela, pois os cabelos a encobriam. E quando cheguei no meio da serra, consegui olhar para o lado onde ela estava. Nesse momento, ela abriu os braços e se jogou para cima de mim e desapareceu. Eu senti tanto medo nessa hora que eu joguei a direção do caminhão para a esquerda, para a banqueta do lado contrário. Fiquei andando do outro lado da pista por um tempo, até conseguir controlar o caminhão e voltar para minha faixa. Por sorte, não via nenhum carro, pois acho que eu teria batido nele. Fui até Caruaru, meio assombrado, olhando para um lado e para o outro. Tentava rezar, mas eu não conseguia, eu esquecia no meio da reza. Depois, eu me lembrei que, a uns 5 quilômetros antes de parar no posto, eu vi uma mulher em pé na beira da estrada. Ela estava de saia e blusa preta e tinha na roupa uns brilhos de pedrinhas. Parecia que estava indo para alguma festa. Ela deu com a mão assim para mim, pedindo parada. O local onde ela estava tinha um mato bem baixinho. Parei e perguntei para onde ela ia. Nisso, ela sumiu. Eu achei que ela tinha caído ao tentar subir. Desci rápido do caminhão, dei a volta procurando por ela e não tinha ninguém. Olhei para um lado, para o outro e não tinha como ela se esconder. E eu tinha visto que ela estava de sandália alta, não tinha como ela correr. Na hora eu nem liguei, achei que ela tinha pedido carona e quando eu parei ela se escondeu. Pensei que deveria ser alguma louca, sei lá, fui embora. Foi quando parei para abastecer mais na frente. Até hoje eu passo por lá. Lembro disso que aconteceu comigo. Nesse local sempre acontece acidentes com mortes. Tem uma curva no início da subida bem fechada e outra no final, que já morreram muitas pessoas nelas. O local é cheio de cruzes. Só para vocês saberem, eu não tinha bebido nada com álcool, também não uso drogas. Eu vi mesmo aquela mulher. Lembro-me até que ela estava sentada de pernas cruzadas, um braço cruzando a barriga e o outro levando a mão para os cabelos. Ela estava de cabeça baixa. Foi assim que eu a vi dentro do meu caminhão. Essa é a história do Geraldo José. Caminhoneiro. Há cerca de 30 anos, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas, mas raramente dirigia à noite, só quando era muito necessário mesmo. Uma vez estava indo para Campos e era já de madrugada. Estava na estrada sem nenhum tráfego e aquela monotonia tomava conta de tudo. Quando, de repente, eu olhei para o outro lado e o coração veio na boca e voltou. O que eu vi foi de arrepiar até o último fio de meus cabelos. Havia, do outro lado da porta, mas do lado de fora da boleia do caminhão, uma mulher jovem. E pela posição em que ela estava, só poderia estar em pé no estribo do caminhão. E ela olhava fixamente para mim, e com um olhar quase fuzilante e muito séria. Os cabelos balançavam com o vento, e ela não tinha expressão nenhuma. Apavorado, comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogar ele de um lado para o outro para ver se aquilo saía dali. E a mulher ficava olhando fixo para mim, e meu corpo todo arrepiado. Não sabia o que fazer. E quando ela deu uma gargalhada, a vontade que tive foi de abrir a porta da boleia do caminhão e saltar para fora dali, de tanto medo que eu senti. E como em um passe de mágica, ela simplesmente sumiu. Quando eu olhei para a estrada e olhei para ela novamente, ela já não estava mais lá. Eu já havia presenciado coisas estranhas na estrada, tipo vulto passando pela estrada, mas jamais havia sentido tanto medo em minha vida quanto nessa ocasião. Esse relato foi enviado pelo Amaral do Rio de Janeiro.
E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!